Sabe aquela situação clássica de trabalho ou da faculdade? O grupo tem uma ideia que parece genial, todo mundo se empolga, mas aí, na hora de começar de verdade, um silêncio. Total. Fica todo mundo se olhando, né? Ninguém sabe qual é o primeiro passo. Exato. Como é que a gente pega aquela energia toda e transforma num plano de verdade? Em algo que, sabe, sai do papel. Hum, É exatamente sobre essa ponte entre a ideia e a ação que a gente vai conversar hoje. Recebemos um material que é tipo um guia prático sobre ferramentas de gestão. certo. E a nossa missão aqui é desvendar como esses instrumentos podem ser úteis não só para uma empresa gigante, mas para um projeto da faculdade, um pequeno negócio, o que for. E essa é uma dor muito real. Porque a gente ouve falar em planejamento, estratégia, e parece uma coisa muito distante, né? Muito corporativa. Sim, Mas a grande sacada dessas ferramentas, no fundo, é colocar ordem no caos. É pegar um monte de ideias, de dúvidas e transformar num caminho claro. com começo, meio e fim. Exato. O objetivo é sempre o mesmo: tomar decisões melhores, organizar o trabalho, ser mais eficiente e, claro, diminuir a chance de dar tudo errado. Perfeito. E para deixar isso menos abstrato, que tal a gente usar um exemplo prático? Vamos imaginar que um grupo de estudantes teve uma ideia: criar um brechó online Boa. no Instagram, focado em moda sustentável, com uma curadoria de peças para outros universitários. Uma ideia ótima. Por onde eles começam? Excelente ponto de partida. O primeiro impulso deveria ser o planejamento estratégico, mesmo que seja de uma forma bem simples. Ok. É basicamente definir a identidade do projeto. É responder: por que esse brechó existe? Qual é a nossa missão? Ah, tipo, tornar a moda sustentável, acessível e desejável para estudantes. Perfeito. E onde a gente quer chegar? Qual a visão? Ser o brechó de referência na nossa universidade em um ano. Isso cria um norte, sabe? Uma bússola. Certo. Então temos uma direção. Mas só saber para onde ir não adianta se a gente não sabe de onde está partindo, né? Exatamente. Como esse grupo do brechó pode entender o terreno em que está pisando? Tanto os pontos fortes deles quanto os perigos lá fora. E é aí que entra uma das ferramentas mais famosas do mundo da gestão, a análise SWOT, ou FOFA em português. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso. É um diagnóstico simples e poderoso. Duas partes olham para dentro, o que o grupo controla, as forças e as fraquezas, E duas olham para fora, o que eles não controlam. oportunidades e ameaças do mercado. Exato. Então, no nosso exemplo do brechó, uma força poderia ser o fato dos fundadores terem um ótimo olho para moda. Uma curadoria única. Sim, um diferencial. Uma fraqueza. Talvez o pouco dinheiro para investir em anúncio. Uma oportunidade? A crescente onda de consciência ambiental entre os jovens. Totalmente. E uma ameaça. A concorrência de outros 1000 brechós que já existem por aí. Exatamente. Mas aqui é onde o bicho pega e onde muita gente erra. A maioria das pessoas só preenche esses 4 quadrados e para por aí. E vira um pôster bonito na parede. E não serve para nada, vira um fim em si mesmo. E como é que a gente evita essa armadilha? Como fazer a SWOT virar algo útil de verdade? O pulo do gato é quando você começa a cruzar os quadrantes. É aí que a análise ganha vida. Você olha para suas forças e se pergunta: como eu posso usar a minha curadoria única para aproveitar a onda da sustentabilidade? A resposta poderia ser: criando conteúdo que ensina a combinar as peças, mostrando que é cool e consciente. Perfeito. Ou então, como eu posso usar essa mesma força para me defender da concorrência? Talvez a resposta seja focar num nicho muito específico, como peças vintage dos anos 90, algo que os outros não fazem. Entendi. Isso muda tudo. Não é só uma lista, é um motor de ideias. É o diagnóstico virando um plano de ação. Ok. Então nosso grupo já tem um norte e um mapa do terreno. Já tem até algumas estratégias. Mas e o dia a dia? Como garantir que as tarefas sejam feitas e que o projeto melhore com o tempo? Essa é a questão da execução e da melhoria contínua. E para isso tem uma dupla de ferramentas muito eficaz.
A primeira é o ciclo PDCA. PDCA? É um método para testar e aprimorar processos. O P é de planejar. Plan. O que vamos fazer? Digamos, conseguir nossos primeiros 100 seguidores engajados em 2 semanas. Certo. O D é de do, executar. Colocar em prática. O C é de check, verificar. Analisar os resultados. Deu certo? E o A é de act, agir. Corrigir o que deu errado ou padronizar o que funcionou para começar o ciclo de novo. Beleza, o PDCA dá um método, o ciclo. Mas o P de planejar ainda me parece um pouco vago, sabe? Como o grupo transforma conseguir 100 seguidores em tarefas claras para todo mundo? Pergunta fundamental. E a resposta está na segunda ferramenta dessa dupla, o 5W2H. Ele é o melhor amigo do P de planejar. 5W2H? É um checklist que destrincha qualquer plano em ações concretas, respondendo a 7 perguntas. What, o que, why, por quê, where, onde, when, quando, who, quem. How, como e how much, quanto custa. Isso. Então, o que é criar posts e stories? Quem? A Maria faz as fotos, o João os textos. Quando? Na primeira semana. Pronto, uma ideia abstrata virou um plano de ação claro, com dono, prazo e método. Ninguém fica perdido. Isso é muito prático. E me faz pensar em outra coisa. Como saber se o esforço está valendo a pena? Eles bateram a meta de 100 seguidores. Sucesso. Ou esse número pode enganar? Você tocou no ponto central, a diferença entre métricas de vaidade e indicadores de verdade, os famosos KPIs. Key Performance Indicators. Exato. 100 seguidores pode ser uma métrica de vaidade. É um número que parece legal, mas não diz muito sobre a saúde do negócio, né? E se ninguém curte ou comenta? Não serve para nada. E qual seria um bom KPI nesse caso, então? Um bom KPI estaria ligado ao objetivo real do negócio, que é vender. Então, em vez de focar só em seguidores, eles poderiam medir a taxa de engajamento. Curtidas, comentários. Isso. Ou, melhor ainda, o número de cliques no link da bio que leva para o catálogo. Esse é um indicador que mostra a intenção de compra. Ele te ajuda a tomar decisões. Ok. Esse tour pelas ferramentas clássicas já deu uma clareza imensa. Temos ferramentas para definir a direção, para entender o cenário, para executar e para medir o que importa. Parece um kit completo. É um bom kit inicial, sim. Mas, ao mesmo tempo, parece que exige uma certa ordem, um processo meio linear. E se a ideia do brechó ainda for muito incipiente e o grupo quiser testar várias coisas rápido? Exatamente. O mundo ficou mais rápido, mais incerto. E essa necessidade de agilidade fez surgir uma nova geração de ferramentas. As clássicas são fantásticas, mas muitas vezes pressupõem que você já tem muitas respostas. E se você ainda está na fase das perguntas? Exato. E se o próprio modelo do brechó não estiver claro, será que eles vendem peças, ou alugam, ou ensinam a customizar? É nesse cenário de incerteza que surge o tal do Business Model Canvas, certo? Eu ouço falar dele o tempo todo. A promessa é ser uma revolução. Sim. Trocar um plano de negócios de 50 páginas, que é aquela ferramenta super robusta, por uma única folha. Isso parece bom demais para ser verdade. Olha, não é bem uma troca, mas uma mudança de propósito. O plano de negócios tradicional é excelente para detalhar uma ideia já validada. Para apresentar a investidores, ele é um documento de planejamento. E o Canvas? O Canvas é diferente. Ele é uma ferramenta de design e de teste. A proposta dele não é detalhar, mas sim visualizar o modelo de negócio como um todo, numa única página. A mágica está em ver como as partes se conectam. E como ele faz isso? O que tem nessa página única? Imagine uma tela dividida em 9 blocos. Cada bloco é uma parte fundamental de um negócio. De um lado, tudo sobre o cliente. Quem são, qual a sua proposta de valor, quais os canais para chegar até eles. Certo. Do outro lado, a estrutura interna. Atividade-chave, recursos, parcerias. E na base, sustentando tudo, a estrutura financeira. Fontes de receita e estrutura de custos. Uau! É um negócio inteiro em um único lugar. Para o nosso grupo do brechó, isso seria incrível. Em vez de cada um ter uma ideia na cabeça, todos olham para o mesmo quadro. Precisamente. E o poder disso é a comunicação e a agilidade.
Se alguém tem uma nova ideia, tipo, e se a gente criasse um clube de assinatura? Não precisa escrever um novo documento. É só mudar um post-it no quadro. Exato. Você pega um post-it, altera o bloco, fontes de receita e o grupo inteiro vê na hora o impacto disso em todo o resto do modelo. Ele transforma a estratégia num jogo de montar, algo colaborativo. Fica claro o apelo. Ele estimula a inovação, porque o custo de testar uma ideia nova é quase zero, e ajuda a tomar decisões rápidas, porque o cenário completo está sempre ali na sua frente. Exato. O foco do Canvas é responder a uma pergunta central que resume tudo. Como a sua organização cria, entrega e captura valor. Criar, entregar e capturar valor. Isso. Criar valor está na sua proposta. Entregar valor está no lado do cliente. E capturar valor está na base, na equação financeira. É uma síntese brilhante. Então, o que tudo isso significa? Parece que a gente saiu de um mundo de ferramentas mais lineares, cada uma com uma função, para uma abordagem como a do Canvas, que é mais integrada, visual e... E feita para um mundo que muda o tempo todo. Sim. A análise final é que não se trata de uma ferramenta ser melhor que a outra. Não é que o Canvas aposentou a SWOT, sabe? É ter a ferramenta certa para o momento certo. É sobre ter uma caixa de ferramentas. Se o nosso grupo do brechó precisa de um empréstimo, eles vão precisar de um plano de negócios detalhado. Se eles querem melhorar o processo de envio, o PDCA é perfeito. Mas se eles querem, numa tarde, redesenhar a estratégia inteira... Aí não há nada mais poderoso que o Canvas. E pensando em quem está nos ouvindo, principalmente estudantes, entender essa lógica é como ganhar um superpoder. Serve para estruturar um TCC, para tirar do papel uma iniciativa. Ou até para pensar na própria carreira. Usar o Canvas para mapear sua trajetória profissional. Que exercício interessante. Exatamente. E o material que a gente analisou hoje nos leva até a porta do Canvas, explica sua importância, mas não detalha a fundo cada um dos 9 blocos. Deixa um gostinho de quero mais. E isso nos deixa com uma provocação final, uma pergunta para refletir. Se tivéssemos que desenhar o Canvas da nossa própria carreira, como um projeto pessoal, quais seriam os blocos que a gente precisaria preencher? Quem são nossos clientes, os empregadores ou mercados que queremos atender? Qual a nossa proposta de valor? Nossas habilidades, nossas experiências únicas? E, fundamentalmente, como a gente planeja criar, entregar e capturar valor no nosso caminho profissional. Que perguntas a gente precisaria responder para ter um mapa estratégico do nosso próprio desenvolvimento?